tal. Aí então me veio essa inspiração de Deus. Desde ontem, essa madrugada, oramos e Deus nos deu essa direção então de gravar. Pela primeira vez eu estou entrando, né, dentro da casa dos nossos irmãos com uma palavra que pode lhe ajudar, pode ajudar um amigo, pode ajudar um ente da tua família, uma palavra de Deus. Claro que nós somos testemunhas daquilo que Deus fez e Deus faz na nossa vida, nós somos testemunhas. A gente temos uma vida já com Deus, uma experiência, e todos que me conhecem sabem que essa experiência maior que Deus me deu foi na área de droga-dependências e famílias dos dependentes, que também acabam ficando atingidos indiretamente por este problema de vícios, álcool, cigarro, quando eu falo de álcool é cachaça, né? Todo tipo de bebida, todo tipo de droga, cocaína, heroína, maconha, né? Todo entorpecente, e o pior deles agora que a gente vê é o crack, porque o crack ele está atingindo a mente das pessoas. Então a gente sabe que para a pessoa poder raciocinar, ela precisa do seu entendimento, seu intelecto, para ela poder entender, compreender aquilo que Deus quer transmitir para nós podermos mudar. Não existe um outro meio de mudança. Não existe como a pessoa ser transformado sem o auxílio de Deus, sem a ajuda de Deus. Todos nós, brasileiros, cremos em Deus, cremos em Jesus, mas nós precisamos nos chegarmos a Deus. Chegarmos a Deus. Então, a pessoa, para chegar a Deus, ela precisa entender, né? E quando ela tem essa falta de entendimento, aí fica mais viável, então, que quem tem, né, quem recebeu a revelação de Deus, ele então se aproxime dessa pessoa que tem um pouco entendimento, muitas vezes com a mente já destruída pelo crack, pela bebida, pelo cigarro, pelas drogas, pelos vícios. Ele se aproxima dessa pessoa e então com a mente racional transformada que Deus deu, essas pessoas, esses irmãos agora, esses antes queridos, eles começam então a ajudar essa pessoa incansavelmente. Então essa é a nossa posição, né, nesses 25 anos. Desde os 20 anos, mas os meus primeiros 3 anos foram de desafio, né, foram dentro de uma casa de recuperação. Primeiro ano de idas e volta, e os últimos 2 anos então, eu estou também revelando isso, não revelo para ninguém, mas eu estou revelando. Os últimos 2 anos foi interno, consegui parar, foram mais de 20 internações, praticamente, entre 20, em torno de 20, assim, para nós não errar, né? Então, em torno de 20. E nesse período que eu fiquei ali, dentro da casa, eu tive muitas experiências, né? Passei por situações que eu não conseguia ficar, saía. Aí quando saía eu não ia direto para as drogas, muitas das vezes eu ia lá para a igreja, ia lá para o culto, mas passava algum período, eu caía, recaía, né? Era pouco tempo, 1 mês, 2 meses, eu já estava de novo lá no lamaçal, lá usando droga, no meio do mato, né? E tudo isso teve um começo, é claro, né? Tudo isso teve um começo. As drogas, elas não começam assim lá como eu estava no estágio já terminal. Eu estava no estágio terminal. As drogas, elas começam lá muitas vezes dentro da própria casa, dentro da própria família, das próprias amizades ali, né, no internimento, enfim, né, na festa, no aniversário de 15 anos, no casamento, aonde tem ali esse tipo de bebida, de influência, é ali que começa, tá? Algumas pessoas como eu, simples, num lar humilde, me criei com a minha avó, né? Minha mãe, ela muito nova, largou eu e mais 2 irmãos para morar com a minha avó, né? Nascemos e já fomos morar com a minha avó.
Minha mãe, ela então, ela saiu, ela tinha outras profissões, ela era mulher da vida, ela era mulher da vida, né? Tem que falar. Ela se prostituía, né? Mas essa prostituição não era como de hoje, para só por causa de droga, nós vemos hoje por causa de a pessoa ostentação, essas coisas. Não, minha mãe, ela se prostituía para trazer alimento para nós. Ela, infelizmente, teve filhos muito novos, não tinha estudo, né? Não tinha uma estrutura ali. Então ela saiu com algumas influências e foi então para boates, e lá ela trazia de 15 em 15 dias comidas para nós, né? E ali nós vivia com a avó. Minha avó era bêbada, minha avó ela era alcoólatra, né? Então praticamente a minha avó vivia, vamos dizer assim, direto, bêbada, levantava bêbada, dormia bêbada. Então era muito difícil conviver dentro daquela casinha também ali, casa praticamente bem desestruturada, bem humilde. Nós passava os outros 15 dias fome, 15 dias nós tínhamos alimento, os outros 15 dias passava fome. Então nós ia para as ruas brincar. A criança não sente muito, né? Ele, qualquer coisa a gente comia, ia lá, né, para os matos, caçar, correr e jogar bola, aquela coisa toda de criança. Mas ali estava então eu me envolvendo com outras crianças de famílias que já tinham drogas pesadas, já era rapazes que tinham, era novo ali, com 10 anos, com 8 anos, eles já faziam pequenos furtos. E assim eu fui me envolvendo. Quando veio eu já estava usando droga, e de repente então eu já estava saindo com eles também para fazer as mesmas coisas que eles faziam. Mas tudo isso tem uma consequência, né? Então, já com 12 anos de idade, eu já tinha usado cocaína, já tinha usado loló, maconha, bebida alcoólica, cigarro, né? E com 12 anos, então, eu comecei a usar cocaína de uma forma mais grave, injetando ela, então, para quem não sabe, injetar nas veias, né? Então, dilui a cocaína, bota nas veias. E eu virei, então, uma pessoa muito doente. Com 14 anos estava no hospital, ali no Conceição, já diagnosticado com o vírus do HIV com 14 anos, uma criança de 14 anos. Então ali começou toda uma luta, né, pela vida, pela sobrevivência. Minha mãe parou praticamente com a metade das atividades que ela tinha nesses trabalhos, tentar resgatar, tentar superar talvez uma consciência que ela tinha de que eu estava morrendo, que era por causa da situação, aquela, o subconsciente dela, mais aquela pressão, né? E ela fez de tudo, então, me levou para morar com ela, me levou em muitos lugares,